Olá, internautas, iniciamos mais um programa TV Call Center. Eu quero dedicar esse programa para 3 grandes profissionais, o Ricardo Lopes, Anne Crivellari e André Figueiredo, da Bispro. O nosso convidado de hoje tem larga experiência na área de atendimento aos clientes e eu tenho o prazer de bater um papo com o Nestor Barreto, gerente de relacionamento com o cliente Claro Brasil. Muito bem-vindo, Nestor. Obrigado, Kendi. Obrigado pela sua contribuição aqui com a gente. Eu que agradeço, Primeiro, cumprimentar os internautas e agradecer o convite. Acho que é um momento bacana de poder compartilhar um pouco da experiência, ao longo da live aí a gente vai provavelmente ter interação com os internautas e depois em contatos futuros a ideia é que a gente consiga construir pontes e cada vez mais estabelecer e fomentar o relacionamento, que acho que é o mercado que a gente está inserido e gosta muito, Perfeito. Nestor, fala um pouquinho sobre você. O pessoal da área te conhece bastante, mas tem sempre gente nova entrando. Um pouquinho de você, da sua trajetória profissional. Certo. Bom, eu estou no Grupo Claro Brasil há 11 anos. Eu não sou daqui de São Paulo, eu sou baiano, do interior da Bahia. Então, comecei no mercado de call center em 2001 na Contax, depois passei pela Oi e em 2007 fui convidado para vir trabalhar na NET, ainda a empresa chamava NET, e me mudar para São Paulo. Então foi uma mudança bem grande, mas o aprendizado incrível, Então, nesses 11 anos, NET e depois Grupo Claro Brasil, passei por inúmeras áreas. Comecei na área de vendas, cuidando de uma operação de televendas própria. Depois disso a gente passou por um forte processo de terceirização e os desafios eram extremamente grandes, porque você, quando faz gestão de uma equipe própria, você tem uma dinâmica de funcionamento e levar essa dinâmica numa operação terceirizada, num momento de transição, é sempre desafiador. Depois disso, passei por áreas de processo, de projetos, de planejamento, até assumir em 2013 operações de atendimento mais linha de frente, Então, desde 2013 eu trabalho com o Celso Toné, diretor de atendimento a clientes lá do Grupo Claro Brasil, e sou responsável pelos canais de atendimento que mais vem ganhando espaço e mais vem crescendo nesse universo de transformação digital. Então lá eu sou responsável pelos canais eletrônicos, toda a interação com os consumidores através das mídias sociais, através de chat, fale conosco. Além disso, ligado a mim, eu tenho as lojas de atendimento próprias, as lojas de atendimento pessoal. Então, e mais todo o atendimento regulatório e a ouvidoria da empresa. Então, a gente tem diversos canais e que impactam diferentes momentos da jornada do cliente. Então, o desafio é contínuo. A equipe que trabalha comigo é uma equipe extremamente forte e comprometida. Acho que essa é uma das vantagens de estar à frente de uma área de atendimento, é você poder trabalhar fortemente com o desenvolvimento das pessoas que estão com você, com o seu próprio desenvolvimento e participar dessa transformação que o mercado de atendimento, de relacionamento com o cliente vem sofrendo. Então, a minha experiência ela acabou se encaixando muito nesse processo de transformação do modelo tradicional lá, mais de saque voz, para esse novo momento onde nós vamos falar bastante disso. Onde a tecnologia ela assume um papel muito mais relevante. Nestor, filtrando as suas palavras, não falta emoção, no seu dia a dia? Não, sem dúvida nenhuma. Trabalhar numa empresa de mais de 80 milhões de clientes é bem desafiador. É muito desafiador. Eu costumo dizer que não tem rotina, não tem um dia igual ao outro. Por mais que você tenha um planejamento programado, você tem muitos acontecimentos, tem
muitas crises que você se depara, né? E agilidade e eficiência em resolver os problemas, sem dúvida nenhuma, está no nosso DNA e a gente busca isso constantemente. Não, e a gente vê que está dentro do seu perfil, porque tem que ter serenidade para isso. Pessoa muito afobada não aguenta. É verdade, isso é verdade. Nestor, uma pergunta aí um pouco capciosa aí, tá? O consumidor está em transformação cada vez mais, né? Um consumidor bastante exigente, bem alinhado com as tecnologias do momento, tá? E ele está sempre exigindo agilidade e eficiência, né? Como que a empresa faz para se posicionar nesse cenário? Bom, acho que não tem uma resposta padrão e única para esse questionamento, né, Kendi? Eu costumo falar que a gente vem passando por um momento de transformação e a gente tem falado muito de futurologia do relacionamento com o cliente, né? Então, onde entram alguns fatores, de certa forma, novos para esse universo de atendimento, né? Com muita tecnologia embarcada. Então hoje a gente fala de internet das coisas, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de bot, aplicativos, CX e UX, que são termos que têm estado muito na crista da onda das empresas de relacionamento de uma forma geral com o consumidor. Adicional vem um desafio aí de proteção de dados, né? E os consumidores, eles estão cada vez mais sedentos por atendimentos disruptivos, né? Hoje, o advento do celular, a chegada das novas tecnologias trouxe todo o poder de decisão que sempre foi do consumidor, mas de uma forma muito mais forte, muito mais exacerbada, né? E o consumidor tem toda a decisão na palma da mão dele. Então, dentro desse contexto, as empresas de relacionamento ou empresas que prestam serviços e vendem produtos têm o relacionamento com o cliente um fator extremamente preponderante para o sucesso dos negócios, né? E se posicionar nesse cenário, para mim, ele está ligado a dois pontos importantes e bem cruciais. Um é a jornada do cliente, ela precisa ser eficiente. E a gente precisa aceitar que a jornada, dificilmente ela vai ser sem nenhum percalço. Dificilmente vai ser uma jornada completamente limpa. E a agilidade e a rapidez em resolver problemas que surjam nessa jornada, sem dúvida nenhuma, provoca um diferencial na percepção do consumidor. No nosso mercado, especificamente de telecomunicações, a prestação de serviço é ininterrupta. O consumidor, ele ou está de frente da televisão, ou de frente do tablet, ou com o celular na mão, na maioria das vezes com o celular na mão, e o tempo inteiro ele utiliza os nossos serviços, né? Então, você acreditar que em nenhum momento você vai ter algum tipo de falha ou algum tipo de problema, acho que começar já com o jogo perdido. Então, para o consumidor entender e aceitar o quanto aquela empresa está envolvida e dedicada, precisa de agilidade, de eficiência para resolver os problemas. E é claro que sempre pensar na jornada mais simples. E aí, quando eu falo de jornada, não mais atendimento no call center enquanto voz, né, no atendimento mais tradicional. O consumidor, ele te procura hoje em diversos canais e a expectativa dele é que você esteja preparado para dar respostas no tempo que ele precisa, independente dessa busca em diferentes canais, né? Um fator, o conceito de FCR, que é um conceito, né, não é novo, é antigo, mas que era First Call Resolution. Sim. Hoje a preocupação é First Contact Resolution, porque o contato ele não é mais só de call, de voz, né? Hoje o contato ele é em diversos canais. O que traz para a gente uma obsolência da própria lei do SAC, né, 6523, que teve o seu mérito quando foi lançada, mas hoje eu avalio como obsoleta porque ela tem uma preocupação muito grande em disponibilidade e quantidade de canais, né? Quando na verdade o consumidor ele cada vez
busca experiências positivas e resolutividade quando ele busca alguma interação com a empresa, né? Verdade. Ô, Nestor, é que para o cliente final, a gente não tem como, mas assim, quando você fala 99,99 de disponibilidade, nossa, isso daí na aproximação é 100%. Só que e cada 9 a mais lá, o custo é muito grande para manter toda a rede. E o usuário não quer saber disso. tem essa situação. Sem dúvida nenhuma. Então é um desafio grande realmente atender a expectativa dele. E tem uma mudança de mindset, Kendi. O mindset pós-revolução industrial era de melhoria contínua, né? Melhorias marginais, a busca da excelência é ser perfeito. Então, essa era a visão pós-revolução industrial, né? A linha de produção, extrema padronização, mas o consumidor ele mudou, ele não aceita somente padronização, ele quer ser tratado como indivíduo, né? De uma forma única. Então não serve mais o Ford preto produzido em série para atender a necessidade dele, né? Então o mindset da revolução pós-digital, ela é de extrema agilidade, né? O feito é melhor do que o perfeito, né? E o aprendizado ele é contínuo. Acho que talvez as palavras de ordem hoje para o mercado de relacionamento com o consumidor é empatia e aprendizado. Aprendizado porque o consumidor sabe o que quer e muitas vezes ele sabe mais do que o seu chefe, né? Exatamente. E você tem que aprender o tempo inteiro com isso. Então, acho que a transformação ela é muito de um modelo de melhoria contínua, onde a empresa dizia o que precisava ser melhorado, para um processo de aprendizagem contínua, onde o consumidor tem voz muito mais ativa, é muito mais protagonista dentro desse contexto e desse cenário, né? Então, isso para as empresas, sem dúvida, é muito mais desafiador. Exige um aprimoramento maior dos profissionais para esse tipo de atendimento. Isso, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que aceitar que a gente é solucionador de problema, né? Então, quando a gente erra, a gente precisa ser ágil em aprender, corrigir e evoluir. E aí isso transcende o desenho de profissional que tem lá um processo definido, que segue um script, porque o tempo inteiro ele precisa se adaptar de acordo com a necessidade do cliente. Então isso sem dúvida nenhuma vai exigir da gente enquanto gestor, mas de toda a cadeia de relacionamento, um nível de desenvolvimento, um nível de aprendizado bem diferente, né? Sem dúvida. Nestor, vamos falar um pouquinho sobre automação agora, tá? Com a automação do atendimento, na sua opinião, é possível reduzir o volume das demandas com técnicas simples, como a utilização de um autoatendimento, né? O uso da plataforma inteligente otimiza processos nos diversos canais de atendimento? Bom, a gente tem muito se falado de automação, digitalização. De verdade, eu não acredito em redução de demanda, tá? Para mim, quanto mais a gente diversificou os produtos para os consumidores, os serviços para os consumidores, cada vez mais possibilidades também de interação eu criei também, né? É verdade. Então, eu acredito em crescimento de demanda. A gente enxerga isso dentro da Claro, quando a gente olha o volume de demandas. E aí, quando eu digo demanda, não falo mais só de chamadas no call center, mas sim de interações nos diversos meios disponíveis. Ele é muito maior hoje do que foi há 10 anos atrás, né? No entanto, o modelo de call center tradicional baseado em voz, esse sim eu acredito que ao longo do tempo ele deve reduzir. Principalmente com a possibilidade de automação de atendimentos de baixa e média complexidade, né? Então, hoje você não tem mais espaço para, por exemplo, cometer erros em atendimentos que para o consumidor é extremamente básico. Então, os robôs, né, as automações, que apesar de serem automações, elas estão cada vez mais humanizadas e cada vez mais próximas de um entendimento de linguagem natural. Isso sem dúvida nenhuma vai trazer um ganho de escala para as empresas e mais eficiência para o consumidor, que vai ter suas demandas mais simples e de baixa complexidade resolvidas de uma forma extremamente rápida, simples. Por outro lado,
o atendimento humano, ele cada vez vai ficar mais especializado, cada vez vai cuidar de demandas mais complexas. E essa transformação talvez seja um grande desafio que a gente tem daí para os próximos anos. E o advento dos bots, dos aplicativos, da inteligência artificial, nós somos pioneiros na implantação de uma URA humanizada e resolutiva. Quando a gente começou esse projeto lá atrás, sempre fez muito sucesso. Primeira vez que ela foi implantada, o mercado só falava, o pessoal, até quem não era cliente, ligava para testar a URA. Exatamente. Porque achava uma coisa diferente. Primeiro porque a gente trouxe um fator de humanização para o atendimento automático, né? E segundo porque ela tinha a capacidade de resolver muitos problemas que antes precisavam necessariamente ser direcionados para o humano, né? E hoje, o maior ativo que nós, que nós seres humanos temos é tempo, né? Então, sem dúvida nenhuma, a proliferação de outros canais de atendimento que não necessariamente dependessem do humano e da voz trouxe ganho de tempo para as pessoas, né? Eu até pensei agora em alguns exemplos. Hoje a gente tem muito fortemente a utilização dos aplicativos da empresa para atendimento ao consumidor, né? Então, lá no Minha Claro ou no Minha Net, o cliente pode fazer inúmeras funções que anteriormente ele precisava ligar para o call center, passar por toda a cadeia da URA para chegar num operador, para explicar o que ele queria, e hoje ele consegue resolver isso num clique, né? Então, segunda via de fatura, consulta sinal, consumo de dados do celular. Hoje, né, na era da utilização de dados, o tempo inteiro você está controlando, tenho dados ainda, preciso comprar mais dados. Então você consegue fazer isso de uma forma extremamente simples. Troca de senha de Wi-Fi, agendamento de visita técnica. Então, se você tem um problema na sua casa e precisa agendar um técnico, você pode fazer isso pelo aplicativo. No próprio aplicativo você acompanha o deslocamento do técnico. Então você consegue otimizar toda a sua vida em função dessas inovações tecnológicas que as empresas vêm trazendo. E é claro que a gente não podia ficar para trás e vem cada vez mais acrescentando serviços simples, intuitivos para o consumidor, né? Excelente. Nestor, eu quero agradecer aí as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e que estão gostando muito aí da sua desenvoltura aí, tá? Michele Búcio, Rose Pedroso, Amanda Almeida, Alexandre Lima, Rosana Rodrigues, Fátima Augusto, que esteve aqui já no nosso programa, o Rodrigo Adib, Paulo Engelmann, que também esteve conosco, a Cláudio Fagnani, Bruno Lauro, André Martinez da Uso Digital, a Francineide Moisés, Daniel Galardo, Alexandre Lima, o César Franco, que esteve aqui no nosso programa, o Renato Vodeman também, que da Fonetec, que estão nos assistindo, a Miriam Garrido da Garrido Marketing, né? A Jo Simone lá do Nordeste e a Edna Lopes. E também o pessoal da Colômbia, Portugal, Índia, Espanha e Venezuela. Tem aqui duas perguntas, aliás, deixa eu ver aqui, três perguntas para você, tá? Uma do Isaías Dantas da Índia. Parabéns pelo programa. As áreas de atendimento e administrativo já estão trabalhando em home office? Sim, a gente tem no mercado inúmeros exemplos de trabalho em home office. Eu vou trazer um exemplo nosso lá na empresa. Hoje a gente tem uma estrutura de monitoramento, né, para certificação de processo, principalmente, e desenvolvimento de oportunidades de negócio e a melhoria da qualidade mesmo do atendimento. A gente tem hoje todo nosso processo de monitoramento executado em home office, né? Então, você consegue ter uma disponibilidade, sem dúvida nenhuma.
quando você pensa aqui em São Paulo, que você tem um trânsito caótico, que você tem muitos problemas de deslocamento, a gente conseguiu muitos ganhos de eficiência, né? E sem dúvida nenhuma, um reflexo de qualidade de vida para quem trabalha com a gente e de redução de custo, porque você elimina uma série de custos. A grande preocupação, né, da questão de home office é com a segurança de dados, né? Mas hoje a área de tecnologia cada vez desenvolve ferramentas mais confiáveis para a gente conseguir não ficar restrito exclusivamente ao atendimento dentro, né, de um escritório ou de um ambiente fechado. Então, enxergo o home office com bons olhos, né? Acho que ainda tem muita coisa para evoluir. A gente já tem algumas iniciativas dentro da empresa, mas é um caminho, sem dúvida nenhuma, um bom caminho para esse nosso mercado de relacionamento. Perfeito. Uma pergunta do Rodrigo Garcia, de Madrid, Espanha. O chatbot está confiável ao ponto de substituir alguns operadores? Essa é uma pergunta boa. Obrigado aí pela pergunta. Diferente do que muita gente pensa, né? O robô ele não chega pronto para jogar, né? Então a tecnologia avançou muito, a gente tem entendimento de linguagem natural, mas um robô que não foi bem ensinado, ele praticamente não consegue desempenhar função nenhuma. Então, eu enxergo no Brasil, o estágio que nós estamos de enriquecimento desse processo de curadoria. Então, acho que a gente vive esse momento de ensinar os robôs a conseguir atender e responder de uma forma muito mais eficiente demandas dos consumidores, né? Então, para mim tem um caminho ainda a ser perseguido. Mas sem dúvida nenhuma, como eu falei anteriormente, à medida que os robôs estiverem mais preparados, principalmente para atender demandas de baixa e de média complexidade, acredito sim que ele tem potencial para substituir o humano para essas demandas, né? O que na minha visão tem aí um grande potencial. Nós vamos passar por uma grande reformulação de políticas mesmo, porque você mexe sem dúvida nenhuma no mercado de trabalho. Acho que uma reinvenção aí vai precisar ser feita, mas a gente já passou por isso em outros setores, né? Então eu enxergo com bons olhos e vejo muita oportunidade dentro desse processo de transformação. Novas profissões surgindo, programas de requalificação sem dúvida nenhuma sendo implantados, mudança na legislação, flexibilização de jornada de trabalho, uma série de fatores para combater eventualmente uma substituição do robô, uma substituição do humano pelo robô, vem aí dentro desse contexto. Mas eu acredito sim que principalmente para atendimento de demandas de baixa e média complexidade, o chatbot, a VoicerBot, né, hoje a gente tem aí já alguns assistentes virtuais de voz, que já executam algumas atividades para os consumidores, né, e para mim isso é um mercado que tem grande potencial de crescimento. Maravilha. Agora, puxando a brasa para sua sardinha, pergunta de Salvador. Até Analise Freitas. Quais são as ações realizadas para reter o seu cliente em um mercado tão competitivo? Talvez eu tenha falado um pouquinho já sobre isso. Cada vez mais você tem commodity de produto, de serviço. A gente foi pioneiro no lançamento de muitas tecnologias na Claro, na NET, mas com o passar do tempo, as outras operadoras elas também trazem os produtos e os serviços que a gente em algum momento foi pioneiro em lançar. Então eu acredito muito que cuidar da jornada do cliente, sem dúvida nenhuma, vai ser o grande diferencial para a retenção dos clientes na base, né, dentro desse mercado competitivo.
E principalmente num serviço, e aí eu repito, que é de prestação contínua, né? A gente está 24 horas do lado, conectado com os consumidores. Então, saber que eu tenho que ser ágil em atender situações que gerem algum desgaste, que gerem algum problema para o consumidor, sem dúvida nenhuma vai fazer toda a diferença para que ele confie na empresa que ele está contratando os serviços e permaneça lá por um bom tempo. Então, é claro que a busca contínua de inovação, de produto, de serviço, isso aí faz parte do core business da empresa, mas essa preocupação e reconhecimento do protagonismo que o consumidor tem dentro dessa cadeia é cada vez mais um diferencial para manter os consumidores na base e com um nível de satisfação elevado, né? O NPS, que é um indicador de mercado que avalia o nível de satisfação e de promoção que ele faz da sua marca, de recomendação que ele faz da sua marca, é um indicador interessante que as empresas vêm adotando. Nós, no segmento de telecomunicações, adotamos lá dentro da companhia a avaliação do NPS, porque o consumidor fiel que te recomenda, né? Dificilmente se recomenda um serviço que você não ficaria com ele. Então, trabalhar a recomendação do cliente, e aí, de novo, voltando naqueles pontos, né? A gente não tem pretensão nem aspiração de não ter erro. A gente sabe que a gente vai cometer erros. São 80 milhões de clientes, utilização da rede durante 24 horas, 7 dias por semana. Então, ser ágil para poder entender e resolver demandas do consumidor é o grande ponto que precisa ser trabalhado para garantir mais fidelização, para garantir mais retenção dos clientes nesse universo de concorrência que a gente vive, né? Nestor, olha, Alexandre Lima escreveu no ao vivo: sucesso sempre, Nestor. E a Rose Pedroso, doutor Nestor, mestre. Parabéns. Obrigado, gente. Nestor, você falando aí nessa quantidade grande de clientes, né? Vamos falar o seguinte: proteção dos dados versus flexibilidade para o atendimento e o ambiente de compartilhamento, tá? Quais os cuidados extras com segurança são necessários com esses avanços tecnológicos? O Brasil acabou de aprovar no Congresso uma lei geral de proteção de dados, né, que foi sancionada pelo presidente em agosto, se eu não me engano. Sem dúvida nenhuma, é uma pauta que para as empresas de telecomunicações, para a gente já era uma pauta recorrente, principalmente pela quantidade de dados que a gente tem dos consumidores. Essa sempre foi uma preocupação muito forte. Mas eu acredito que empresas do segmento financeiro, de telecomunicações e de varejo, elas, sem dúvida nenhuma, assumem um papel de responsabilidade muito maior dentro desse contexto de proteção de dados dos consumidores. Mas eu enxergo também que tem um outro lado, né? Talvez o próprio consumidor nunca tenha se preocupado tanto com a preservação dos seus dados, né? Então, nesse ambiente mais conectado, além, né, do grande esforço e da grande demanda para as empresas, eu acho que surge também uma demanda aí para os consumidores de trazer essa preocupação mais à tona, né? A gente tem falado bastante de IoT, casas conectadas, carros conectados. Tudo isso tem dado do cliente trafegando, transitando. Sim. Então, o consumidor, no momento de escolher um serviço, um produto para contratação, ele vai ter que também passar a se preocupar o quão seguro é essa contratação que ele está fazendo, né? Então, um ambiente criptografado, utilização cada vez mais forte de antivírus, porque você abre aí um cenário, um universo de cyberataque muito mais forte, né? Isso já vem crescendo absurdamente, mas talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem enquanto empresa e enquanto consumidor também, como dosar toda essa preocupação de proteção de dados, mas sem perder também a possibilidade de inovação que todo esse universo conectado traz, né?
sair daquele universo de que eu vou ter fluxos e processos que atendam ou que tenham pensado com antecedência todas as possibilidades do cliente. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, a minha tomada de decisão, a minha retroalimentação para trazer uma resposta para o consumidor que seja efetiva, resolutiva, é um diferencial, né? Então, aprender com o cliente, aprender com os erros, corrigir rapidamente, evoluir, para mim entra aí como um fator extremamente importante dentro desse cenário, né? E estreitar o relacionamento com a tecnologia, né? Para mim esse é um outro grande diferencial. E aí quando você fala, tem alguns exemplos, né, na pergunta que eu poderia destacar em relação a essa mudança, essa transformação, sem dúvida nenhuma, nós mudamos o jeito de pedir um táxi, né? Então, com a chegada do Uber, isso foi uma transformação no atendimento. E assim, tem muita tecnologia embarcada, mas tinha um fator ali, talvez hoje não tenha tanto, mas eram duas perguntinhas que quando você entrava no carro que se fazia, que era: a temperatura está agradável, aceita água, aceita uma bala. Isso foi revolucionário, né? Quando que a gente poderia imaginar que um pouquinho de gentileza dentro do universo uma balinha lá já poderia trazer um diferencial tão grande? E as pessoas comentavam sobre isso, né? Isso gerou uma repercussão extremamente positiva, gerou confiança, porque um tempo atrás tinha muita desconfiança também de: vou entrar num carro de uma pessoa que não é táxi, que eu não conheço, qual segurança que eu tenho? E rapidamente foi incorporado, esses medos foram sendo dissipados, né? Agora a gente tem lá no advento do compartilhamento, a Yellow Bike, que você tem espalhada na cidade, em todos os lugares, uma bicicleta que você vai lá com um código de barra, escaneia, paga um determinado valor, um valor, né, pequeno, utiliza. Então tem propósito e tem valor agregado, né? Certo. E é muito melhor do que você pegar e comprar uma bicicleta aí e transportar para lá. Porque daí você tem a questão da preocupação: aonde eu vou deixar a bicicleta, você não usa o tempo inteiro, se tem manutenção você não precisa se preocupar, enfim. Tem um outro exemplo que eu acho super bacana, né? Hoje você tem um aplicativo que foi derivado de aplicativos de delivery, de entrega de alimento. Tem um aplicativo que eu gosto bastante que chama Rappi, que além de te entregar, né, de fazer delivery de restaurantes, você tem lá, você pode fazer supermercado, até dinheiro você pode sacar se você estiver longe de um caixa eletrônico que o aplicativo te entrega. Então você tem muito mais comodidade, porque o tempo inteiro surgem novas demandas, né? Então esse é a grande transformação que o universo de relacionamento vem passando, né? E aí essas inovações elas só surgiram porque foi identificado lá uma necessidade de mercado, alguns testes foram feitos, o que não foi bacana, o que foi erro identificado foi corrigido para aprimorar o ciclo aí de construção da relação, do produto, enfim. Então são muitos exemplos, e para a gente que vem de um mercado mais tradicional, mas que tem a inovação e a tecnologia como pano de fundo, sem dúvida nenhuma tem muitos aprendizados, né? E tem muita coisa bacana ainda para acontecer, né? Nesse universo de transformação. Nestor, você quer deixar aí teus contatos para os internautas? Claro, eu sou Nestor Barreto, estou em todas as redes sociais, sou um assíduo usuário de rede social, então vocês me acham no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né? Só procurar por Nestor Barreto. Sou super disponível para trocar ideia. Acho que dentro desse universo de relacionamento com o cliente, eu particularmente sou apaixonado, então trocar ideia, conversar um pouco sobre boas práticas, o que acontece dentro desse mercado, sem dúvida nenhuma me engrandece enquanto profissional. Acho que ajuda bastante nos desafios que a gente tem aí enquanto
enquanto consumidor também, enquanto profissional dessa área. Perfeito. Eu quero agradecer aí o Miriam Garrido pela realização aí do prêmio ABT 2018. Parabéns. Os agradecimentos também para os grandes profissionais do Grupo Claro, né? Assim, o Celso Tonê, o Carlos Baceres, a Roberta Gonçalves Godoy e a tantos outros profissionais aí. Hoje você vai levar um livro, vou autografar daqui a pouco para você, tá? Muito obrigado. Também a caneca do nosso programa, ok? E agradeço aí aos nossos patrocinadores, a Uso Digital, Bispro e Editora Laços. Meu amigo, muito obrigado, tá? Nos honrou muito aí com a sua presença. E internautas, assim nós finalizamos mais um programa TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.